Conceição, sua mão está levantada e você Sim, sim, eu gostaria de fazer aqui uma pergunta, se fosse possível, ou se não for oportuno, se no final eu pudesse ficar um bocadinho com um de vocês, com um dos formadores, não sei, como preferirem. Eu posso ficar para o fim e depois ficaria com um de vocês para pôr uma pergunta, ou se acharem que devo partilhar no grupo, não sei. Bom dia, Bom dia, professor. boa tarde. Nós estamos à espera de mais gente, não é? Mais duas pessoas. Boa tarde. Portanto, podemos destinar uns 5 minutinhos a esta conversa informal. Portanto, podes fazer a pergunta à vontade. Muito obrigada, professor. Olha, nós fizemos a reunião com os encarregados de educação da escola onde nós estamos, na EB de Miracintra, número 2, no agrupamento de escolas Agualva Miracintra, e no primeiro ano, a primeira reunião que nós fizemos, houve bastante receptividade da parte dos pais para implementarmos o projeto. Em relação à reunião que fizemos com os pais dos alunos do segundo, do terceiro e do quarto, houve realmente muitas dúvidas em relação à dinamização do projeto, alguma resistência. E depois das partilhas da parte dos pais, nós combinámos um momento de reflexão, não naquela altura, mas para daqui sensivelmente a 10 dias, para que os pais pudessem refletir e depois encontrarmos uma solução conjunta de acordo com o que a comunidade educativa assim considera. Entretanto, ontem nós recebemos um e-mail de um encarregado de educação que demonstra alguma preocupação em relação a esta nova metodologia e este novo projeto, e que pergunta se existem alguns estudos onde esteja comprovado a eficácia deste mesmo modelo. E eu, entretanto, nós ainda não respondemos, porque ainda não conseguimos reunir com o nosso diretor para delinear o passo seguinte, mas entretanto, até enviou por e-mail algumas dúvidas, e eu que achei que vocês são aqui a nossa rede de suporte, e o professor José Pacheco na primeira pessoa, até enviei o e-mail exatamente como nós recebemos, no sentido de os poderem aqui ajudar de qualquer forma. Não sei, talvez nas universidades tenham feito algum estudo que nos pudessem referenciar para que eu pudesse ler, para me documentar, não sei, gostaria muito de ouvir, professor. Muito obrigada. Zé, Sim, amigo, estava aqui com amigo, o computador. Sim. Tenta ajustar um pouquinho o fone, um pouco mais na frente da tua boca, porque o som da tua voz está muito baixinho. Agora está melhor? Parece que sim. Parece. Vamos lá então. Olha, Conceição, desde há 54 anos que eu estou habituado a que os pais me perguntem. Começam por perguntar se eles vão conseguir aprender tudo desta maneira, e eu respondo perguntando se eles conseguem aprender tudo da maneira como têm. A resposta é não. Quando me perguntam, mas eles vão entrar na universidade? Eu respondo, já tive milhares de alunos deste modo, e que entraram na universidade, e muitos que não quiseram entrar. A felicidade não está só na universidade. Outros perguntam pela fundamentação, que foi isso que tu falaste agora. Mas haverá alguma prova de que esta não é uma metodologia? Cuidado, a palavra não é, mas eu percebo. Não é uma metodologia. É um modelo educacional, não é? Haverá alguma prova de que haja boa qualidade neste modelo? E eu pergunto, o outro modelo que vós tendes é de boa qualidade? Todos aprendem tudo? E eles depois dizem, mas tem alguma coisa na universidade, nos estudos, nas avaliações? Eu respondo, tem, poderei mandar-vos. E o modelo que está nas escolas não tem. Eu vou repetir. Aquilo que nós estamos a propor tem provas de que realmente já aconteceu. E que eu vou enviar-vos é, por exemplo, um relatório de avaliação externa da Escola da Ponte.
Já fizeram para aí uns 10 e todos são extraordinários. E, portanto, posso enviar-vos, não é? Mas mais do que isso, quando eles me perguntam, mas em que é que isto se baseia, não é? Eu respondo, é Montessori, Claparede, John Dewey, Kilpatrick, Steiner, Piaget, Vallon, bem, e depois pergunto, e em que teorias se fundamenta este modelo? Em nenhuma. Em nenhuma. Ninguém, em seu perfeito juízo e conhecimento das ciências da educação, apresenta uma razão para este modelo continuar a existir. Mas mais do que isso, portanto, até aqui estamos contados, não é, Conceição? Conceição e todos os restantes. Mas há mais. Quando um pai, em plena reunião de sábado, que nós fazíamos de 15 em 15 dias, na ponte, me confronta e diz que não concorda com aquilo que eu estou a propor. Se houvesse tempo, até vos contaria o pequeno episódio, mas não vou agora entrar por aí. Eu demonstrei ao pai, de uma forma benévola, com compassividade, fundamentando, com calma, fraternalmente, que ele não tinha o direito de pôr em causa aquilo que eu dizia no domínio das ciências da educação. Isto acabou com o pai a dizer que continuava a não concordar e eu perguntei-lhe, o que é que o senhor faz? Ele disse, sou contabilista. Eu disse, eu na segunda-feira posso ir ao seu escritório? Sim, professor, vá. E quando eu lá chegar, posso dizer que não concordo com a maneira como você faz contabilidade? Ele, não, então calce. Esta é outra questão, porque cada macaquinho no seu galho. Eu respeito o contabilista, respeito o médico, que me respeitem também, enquanto professor, que fundamenta aquilo que faz e que participa de um projeto que é muito melhor do que aquele que eles têm, que os filhos têm. Finalmente, eu estive 7 anos em Brasília, trabalhando com o Ministério da Educação. Aconteceu que um dia, numa reunião, uma daquelas técnicas superiores que tem o rei na barriga, me veio com esta pergunta. Ó, professor Pacheco, isto é uma reunião com o ministro e tudo mais. Ó, professor Pacheco, desculpa lá, quando o senhor foi fazer esse projeto das comunidades lá naquele lugar, o senhor perguntou às pessoas de lá se queriam este projeto? Eu olhei para ela e disse, olha, quando você cria uma escola em algum lugar, pergunta às pessoas se querem essa escola. Estamos contados, Conceição. Então, eu quero que me lembreis de vos enviar para todos um dos relatórios de avaliação da ponte e a fundamentação teórica com nomes de cientistas da educação. Portanto, a resposta que tu podes dar a esses pais é que aquela que eu ainda agora dei, fazendo perguntas, e se quiserem conversar, poderemos trazer os pais aqui para este encontro e eu converso com eles, porque, infelizmente, este modelo educacional apenas teve lugar em meia dúzia de espaços educacionais. E eu tive a sorte, não sei se o mérito, de participar deles. Muito, muito agradeço, Conceição, teres trazido essa questão, porque já imaginaria que não é só em Sintra, em todos os lugares. Porque, infelizmente, ainda há muita gente que não quer e não deixa. E então vai, desculpa lá a expressão, envenenando a opinião pública, os pais, porque por detrás dessas perguntas de pais, te garanto que estão professores. Te garanto que estão professores. É uma tristeza, realmente, que isto aconteça, mas posso dizer que nestes mais de 50 anos sempre aconteceu. Não é novidade. Obrigado por teres posto essa questão. Nós estamos cheios de coragem e estamos com a equipa coesa e não desistimos e todos os desafios serão para nós um ponto sempre a recomeçar. Estamos realmente com uma equipa fantástica e não vamos desistir. Eu é que tive necessidade de trazer para aqui esta partilha. Muito obrigada do fundo do coração. Tu só fizeste eco de muitas outras
pessoas que aqui estão e que certamente já passaram por essas situações. Por isso é que eu optei por dar aula, porque ao falar contigo estou a falar com todos. Então, quando os restantes e as restantes receberem perguntas dessas, ou os pais disserem que têm dúvidas, perguntar quais são as dúvidas. E quem lhes pôs as dúvidas na cabeça, que é mais importante ainda. Desculpa, mas já passaram 10 minutos. Então, poderei começar a aula. É uma aula. É uma aula. E esta aula hoje vai estar mais centrada num conceito e numa prática. Autonomia. Nós vamos ter em cada uma das aulas um tópico geral, embora possamos falar de muitos outros. E este tópico é muito urgente. Quando, voltando à ponte, quando nós começamos a ponte, em 76, os primeiros 8 anos foram de uma guerra sem quartel, entre este vosso amigo e os pais com que eu estava, porque desde o início tive pais comigo e eu com eles. E foi isso que salvou o projeto, porque as outras professoras prejudicavam quanto podiam, instigavam os pais contra mim, a diretora ameaçava-me, o inspetor ameaçava-me, enfim. Então, os primeiros foram processos disciplinares. Porquê? Porque o projeto não tinha autonomia. Nós tínhamos saído há pouco de uma ditadura e a mentalidade das pessoas, a cultura, era da ditadura. Não é? O chefe, o superior e hierárquico manda e tu obedeces se tiver juízo. Não é? Então, sem autonomia, nós não poderíamos ir muito longe. Então, nós começamos a participar naquilo que se chamou a Lei de Bases do Sistema Educativo. No Brasil, é a Lei de Diretrizes e Bases, de 96. Em Portugal, é de 86, a Lei de Bases. E depois da Lei de Bases publicada, nós pegamos em tudo que era artigo da lei que falava de autonomia e fomos trabalhar com pessoas maravilhosas, professores universitários, que fizeram doutoramento na área da gestão pública da autonomia e conseguimos criar um decreto-lei. O decreto-lei, isto foi em 86 que nós começamos. Hein? Antes de 86 foi o período crítico que o projeto quase desapareceu, porque eu estava cansado de sofrer. Né? Então, em 86 vem a Lei de Bases e eu juntei-me com mais algumas pessoas, entre as quais João Barroso, um grande teórico da educação e da gestão e do sucesso da autonomia. E fizemos não, eu era mais um, mas foi aprovado um decreto-lei, foi publicado o decreto-lei 43/89, e se eu estou a falar isto, se vós quiserdes ir ler, 43/89, de 3 de fevereiro de 1989, que deu pelo nome de Enquadramento Jurídico da Autonomia das Escolas. Era um normativo que reunia toda a legislação existente sobre autonomia até aquele momento, a partir da Lei de Bases de 86. Este decreto-lei é de 89. Em 89 começamos um trabalho para publicar o Decreto da Autonomia. E ele veio a ser publicado em 1997, 8 anos depois. A partir desse decreto, nós começamos a negociar autonomia com o Ministério da Educação. Desde 97 até 2004, mais 7 anos, estão a ver o que eu digo. Ou seja, 28 anos depois de ter começado o projeto, quase 30 anos, foi feito o primeiro contrato de autonomia do mundo. Entre uma escola pública e o poder público. O Ministério da Educação. Veio nos jornais, na televisão, na rádio, foi uma coisa bonita. Vou parar aqui porque a partir daí teria muito que contar. O que eu quero dizer é que quando estive em Brasília trabalhando com o Ministério, eu estive num grupo de trabalho chamado da Criatividade e Autonomia. E não, a Criatividade e Inovação.
E nas reuniões eu insistia sempre numa tónica. É preciso assegurar condições de autonomia às escolas que estão com projetos considerados inovadores. Porque senão a inovação mata a inovação. Não demora muito que alguns professores instiguem os pais contra o projeto, que uma diretora imponha que não pode haver, que um secretário de Educação ou um ministro venha dizer que não concorda e que acabou tudo. Não demora nada. Eu avisei. Várias vezes eu insisti. É preciso um termo de autonomia no Brasil, um contrato de autonomia em Portugal e a garantia da estabilidade da equipe do projeto, no mínimo por 3 anos. Porque todos os anos saíam professores, entravam professores, era uma confusão, era voltar ao início todos os anos. Então, durante muito tempo, entre 2014, eu chamei a atenção para isso e disse, se forem fazer a divulgação de projetos ditos inovadores, sem garantias de autonomia e estabilidade, é acabar com os projetos. E foi o que aconteceu. Foram publicitados e reconhecidos como inovadores, com potencial inovador, 178 projetos. Hoje, se restarem uma dúzia, é muito. O que aconteceu? Que esses professores foram traídos, esses professores foram abandonados, foram prejudicados, muitos deles foram para o divã do psiquiatra e alguns desistiram da profissão. Por isso é que eu vos falei, creio eu que falei, da terceira crise, que é aquela em que eu estou, e de que eu estou a sair praticamente já, convosco, que é perceber que eu andei mais de 50 anos a criar ilusões nas pessoas e falsas expectativas. Claro que eu não tenho qualquer responsabilidade na distribuição dos projetos, mas aquilo que eu vos posso dizer é que se vós avançais com estes projetos, que são extremamente necessários, já eram há mais de 100 anos, sem garantias de autonomia e estabilidade, é melhor parar por aqui. É melhor parar por aqui. Houve alguém que me disse, mas então se nós apresentamos um termo de autonomia, um contrato de autonomia para a direção da escola, para o Ministério, eles vão reagir, vão... Ótimo, que reajam. Ora, se nós não apresentarmos, não formos proativos, esperamos por quê? Que chega um momento em que eles dizem, não, acabou. Não, não. As coisas são resolvidas por diálogo, comunicação. E, portanto, aquilo que eu vos vou já propor é que vamos escutar aqui uma amiga que todos os encontros eu vou trazer alguém para falar sobre um assunto. E hoje eu trouxe quer dizer, não trouxe, veio alguém que vos vai falar sobre o grupo de trabalho de acompanhamento e avaliação dos projetos. E esses grupos de trabalho vão ter que entregar às direções das secretarias, dos agrupamentos de escolas, do Ministério, uma minuta de contrato de autonomia em Portugal ou uma minuta de termo de autonomia no Brasil. É isto. Se não fizermos isto, esqueçam, ficamos por aqui. Porque depois de vós entregardes, entregar por escrito, com aviso de recepção, e exigir uma resposta por escrito. O que acontece é que nós vamos fazer uma proposta e propor o diálogo sobre essa proposta de contrato e de termo. Propor o diálogo. Porque se alguém não entrar no diálogo, não der resposta, aí mandaremos outro, o mesmo, dizendo que, se não houver resposta, o deferimento é tácito. Tão simples. Porque é preciso que se comece a perceber que, apesar de nós estarmos em democracia, devemos estar. Porque estas democracias são de faz de conta, não é? Enquanto houver obediência hierárquica nos professores, não há autonomia nas escolas. Não há democraticidade. Bom, a aula da minha parte terminou. Depois vou retomar mais adiante um outro aspecto, mas vou pedir à minha amiga Tina que nos fale
da segunda experiência brasileira de grupo de trabalho de acompanhamento e avaliação de projetos. Dina, tens a palavra e desde já, muito obrigado. Eu que agradeço. Zé, obrigada. Bom dia a todos e a todas. Boa tarde a todos e a todas de Portugal. O Zé solicitou que eu falasse sobre a resolução de Mogi das Cruzes. Teve, primeiramente, uma portaria em Brasília, que a gente tomou como base, né? Então, dependendo da tua secretaria, de como funciona, se tiver mais de uma secretaria participando desse grupo, aí seria uma portaria, mas como em Mogi das Cruzes foi só a Secretaria de Educação, então foi uma resolução. Meu amigo Léo, você consegue compartilhar aí a resolução de Mogi das Cruzes para mim? Pedir ajuda para o Léo, para ele, eu me embanando quando vou compartilhar a tela. Eu queria apresentar a resolução para vocês entenderem como funciona essa estrutura. Ela foi feita pela área jurídica da Secretaria de Educação de Mogi. Então, ela tem... Sobe um pouquinho, Léo, por gentileza. A primeira parte dessa resolução, até porque ela é um documento legal, né, legal no sentido de jurídico, a gente colocou todo o embasamento das leis, né, que dão essa base. Muita gente pergunta, né, qual a lei que respalda essa nova Constituição Social de Educação. E a gente tem aqui no Brasil, claro, essa daqui é do Brasil, né, então Portugal precisaria fazer com base nas leis de Portugal, que são muito semelhantes à do Brasil. A gente começa embasando a resolução. Pode subir um pouquinho, Léo, por gentileza? Então, aqui a gente coloca, e esse último ponto aí que o Zé Pacheco falou, que é esse último aqui que fala do projeto político-pedagógico e a autonomia escolar, também previsto no artigo 12º e 15º da Lei de Diretrizes e Bases aqui do Brasil. Então, a gente tem esse documento que constitui esse grupo de trabalho. Sobe um pouquinho mais, Léo. O Zé, ele pede que o grupo ele não seja muito extenso, né, o número de pessoas. A gente até colocou mais pessoas do que o Zé tinha recomendado. Então, na resolução de Mogi das Cruzes, a gente tem o secretário de Educação, que na época, quando a gente fez, era o André, né, hoje é a Patrícia. A Juliana, ela é do jurídico da Secretaria de Educação, então é bom ter, né, o secretário de Educação, representante do jurídico. A Andréia era a diretora do departamento pedagógico. A Ana Júlia, eu e o Vander, eles é o trio que está trabalhando nesse projeto em Mogi das Cruzes. O José Pacheco, a Mônica é uma representante da diretora, ela é diretora de uma escola de Mogi, ela era, né, diretora de uma escola de Mogi, e a Claudete, uma supervisora. Então, a gente pensou alguns representantes dos setores que compõem a Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes para fazer esse grupo de trabalho. Nesse documento, né, da resolução, ele também estipula a frequência que a gente se encontra. Então, a gente faz encontros quinzenais, e são nesses encontros que a gente determina diretrizes do rumo que vai ser dado nos trabalhos de Mogi. E o interessante é que esse documento, ele dá essa sustentação do qual é o papel da gente ali. Então, como que a gente vai avaliar, como que a gente vai trabalhar com os professores, como que a gente vai trabalhar a formação desses educadores. Então, tudo que será feito pelo grupo de trabalho, ele está constituído aqui dentro desse documento. E esse documento pode subir um pouquinho mais, Léo, por gentileza? Peraí, só volta um pouquinho, desculpa, Léo, só mais um pouquinho aí, só para vocês entenderem, mais um pouco, desce um pouquinho mais, só mais um ponto. Cadê o nome
do programa. Só para vocês entenderem, o programa em Mogi das Cruzes, ele, aqui, ó, no parágrafo único, é educação humanizada integral em comunidades de aprendizagem. Por isso que vocês estão vendo esse nome longo, né? São 3 conceitos, mas esse é o nome do programa que está acontecendo em Mogi. Pode subir, Léo. E a gente tem aí todas as diretrizes, o que indica que esse grupo vai ter como propósito, né? O que a gente vai fazer. Então, a cada reunião é construída uma ata, essa ata é assinada por todos. Então, é um documento, a gente tendo quórum, a gente pode determinar coisas que, de repente, num grupo muito grande, a gente não conseguiria, então, num grupo menor, a gente consegue, e esse documento, ele também determina que a gente pode convidar pessoas. Então, dependendo da reunião, a gente pode convidar pessoas que não fazem parte do grupo do GT, mas essas pessoas podem participar da reunião, elas só não têm direito a voto, mas elas podem participar das reuniões também junto com a gente, conforme a gente achar melhor. E essa resolução, ela entrou em vigor em novembro de 2021, a partir da hora em que o secretário de Educação publicou essa resolução. Então, a gente está desde novembro de 21 tendo essas reuniões e construindo essas atas e determinando as diretrizes desse projeto a cada reunião quinzenal, que a gente faz normalmente de forma online, porque o professor José Pacheco faz parte desse grupo de trabalho. E alguém tem alguma pergunta sobre a resolução, Eu posso falar um pouquinho também da portaria de Brasília, eu tenho o documento, eu só não participei, então eu não tenho muito o que falar sobre ela, mas ela é uma portaria de Brasília que nesse momento não está em vigor, mas ela aconteceu em 2019, se eu não estou enganada. E é isso, a Alcida está com a mão levantada, você quer fazer uma pergunta? Obrigada, Léo, valeu aí, compartilhar a tela para mim. Sim, sim. Bom dia a todos e a todas. Gostando muito das discussões aqui. A pergunta de Conceição e a resposta do professor Pacheco assim, foram muito fortalecedoras. E eu tenho uma pergunta agora para a Tina, que eu vi que ela está bem inteirada com esse projeto lá em Mogi das Cruzes. E é bom saber que a coisa já está acontecendo, né? Para mim que estou chegando agora, porque a gente sabe que o Brasil ele tem muitos entraves. E aqui, infelizmente, são dadas mais oportunidades a números do que a qualidade. Isso não é um fato novo, isso é realidade. E a internet hoje em dia permite que a gente tenha acesso às informações de maneira rápida. Então, quando ela falou ali, Prefeitura de Mogi das Cruzes, eu já dei uma corridinha lá, dei uma olhadinha na avaliação da educação de lá, muito boa, por sinal. Parabéns para vocês que fazem a educação do município. E me surgiu uma curiosidade. Vocês estão com esse trabalho instituído em forma de lei, de portaria, de resolução, recentemente, mas vocês já desenvolviam esse trabalho, assim como forma de experiência, de projeto piloto, porque eu dei uma olhadinha lá nos índices e eu vi que os últimos resultados das avaliações externas, né, que eu olhei foi o IDEB, ele tem um IDEB bem alto. E como a professora Conceição falou, a gente é cobrado de ter essas justificativas. E, assim, o IDEB tão significativo, se já for realizado dentro de um projeto como esse, se já tiver a sementinha plantada, é um grande argumento para todos. E eu fiquei com essa curiosidade. E se não tiver e ainda tiver condições de melhorar mais ainda a partir desse projeto, então, que assim seja essa maravilha. Obrigada por sua pergunta. Como eu mostrei aí na resolução, ela foi assinada em novembro de 21. Então, esse projeto, ele está começando, ele está engatinhando em Mogi. Ele está começando a aparecer alguns resultados agora no segundo semestre de 2022. Os professores começaram a trabalhar
nessa forma de olhar a educação com outro prisma no início desse ano. Então, o que você viu de resultado ali é realmente um esforço da Secretaria de Educação dos anos anteriores, porque a gente está bem fresquinho ali em Mogi, a gente está começando agora. Só mais uma dúvida. A Juliana que você falou que está envolvida no projeto, é a Juliana que é secretária de Educação? A secretária de Educação é Patrícia. Ah, certo. A Juliana, ela é do jurídico do certo. FME. Tá certo. Como a resolução. E, na realidade, assim, quando a gente tem as reuniões, a gente traz à tona alguns pontos que a gente precisa do respaldo jurídico. Então, quando a gente for montar o grupo do GT, quer dizer, quem serão as pessoas que participarão desse núcleo, né, desse núcleo de discussão, a gente precisava de alguém do jurídico. Então, a gente convidou a Juliana, que ela é do jurídico da SME. Tá certo, obrigada. Eu posso? Posso. Tá. Seria útil que partilhasses a portaria, que enviássemos também a do Distrito Federal, que enviássemos o contrato de autonomia da ponte, tudo isso, para começar a criar, talvez no Telegram, não sei, ou em outro lugar, um núcleo documental, um conjunto de documentos que já produzidos e praticados, porque não basta decretar, é preciso fazer, que nos fosse dando esse suporte. Quando nos fizerem perguntas, nós respondemos com o argumento do que já foi feito e foi bem avaliado. Então proponho que, se puder, não sei como é que isso se faz, talvez no Telegram, mas seria bom que se criasse um núcleo documental onde as pessoas pudessem ir ler, não sei se isso está já pronto, ou se está por Sim, sim, está no Telegram, Zé. Ok, então pronto. Tereis lá toda a informação à medida que formos conversando aqui. Não sei se há mais alguma pergunta para a Tina, eu tenho aqui umas considerações a fazer. Alguém mais quer falar com a Tina? Bom, então Tina, muito obrigado. Certamente que vais voltar aqui em breve, como qualquer um de nós, para mostrar aquilo que faz. Eu quero apenas, em relação ao Alcida, que me deu o pretexto, falar um pouquinho sobre o IDEB, porque a Alcida deu uma importância bem grande ao IDEB. Irei falar um pouquinho do IDEB, porque o IDEB não é fiável. Lá estou eu a questionar coisas que são tradicionalmente tidas como factíveis, corretas. Não é. Eu poderia fazer várias perguntas. O IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, não é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Isto é no Brasil. Depois falaremos em Portugal. O D do IDEB, o D não significa desenvolvimento, significa decoreba, coisa que se decora para pôr em prova, em teste. Porque o IDEB é composto do SAEB e da Prova Brasil. E dos resultados, entre aspas, que a escola apresenta. Então, o que é que um teste avalia? Vamos começar por aqui. O que é que uma prova avalia? Porque o IDEB parte das provas, dos resultados das provas. O IDEB reflete mesmo rendimento? Reflete aprendizagem? O que é que um teste, uma prova, um exame avalia? Apenas a capacidade de reter informação na memória de curto prazo. Ao fim do mês ou dois já esqueceu. Portanto, como é que se pode considerar que um teste informa que se aprendeu? Não informa. O que é que um número traduz? Por exemplo, há casos em Portugal, não sei se ainda continua, mas uma escala de 0 a 20, uma escala intervalar que vai classificar o teste. E diz que o aluno teve 12, de 0 a 20. A pergunta é, 12 quê?
Esse 12 diz-nos quais foram os itens que ele acertou, quais foram os itens que ele errou. Esse 12 diz-nos quais foram as aprendizagens que se provou estar nesse teste, quais são as aprendizagens que não se provou. Não, porque não é um teste, não é um instrumento de avaliação criterial. Quais são os itens acertados? É isso que me interessa, não é um número. O número diz o quê? A quantidade. Mas a avaliação não pode ser apenas um número, nem deve ser um número, muito menos algumas expressões como satisfaz, não satisfaz, insuficiente, médio, excelente, menos, como eu já vi. O que é isso? Qual é o significado destas expressões? O que é que elas nos informam daquilo que foi aprendido? Saberá o Ministério que é uma avaliação normativa e uma avaliação criterial? Então, o IDEB não traduz a qualidade da educação, a qualidade e a quantidade das aprendizagens. Não traduz. Eu já discuti isto no instituto que produz o IDEB. E ninguém me contrariou. Desculpei a minha arrogância. Porque eu me respeito. Eu sou cientista da educação, que diabo. Então, é preciso perceber o que é que o IDEB mede. Porque, quando nós falamos de classificação, estamos a falar de quê? Nós estamos a falar de avaliação. Como eu tenho dito muitas vezes, um teste, e nós vamos voltar aqui, dentro de 1 ou 2 encontros, vamos falar de avaliação, em particular. Um teste é construído e avaliado numa escala intervalar de variável contínua. São questões elementares. A classificação, que no Brasil é de 1 a 10, em Portugal é de 1 a 5, essa classificação é de escala ordinal de variável discreta. É completamente diferente. É difícil de fazer as equivalências. Então, quando se fala de qualidade da educação, de que é que nós estamos a falar? Qual é o índice que mede a qualidade da educação brasileira e portuguesa? Que qualidade? Quando me dizem uma educação de qualidade, eu pergunto, de boa ou de má qualidade? Qualidade tem um adjetivo. Quais são os parâmetros e os critérios dessa qualidade? Qual é a qualidade das práticas que negam o direito à educação à maioria dos alunos? Não é? O IDEB mostra que a maioria dos alunos não aprende. Então, que qualidade é essa? E como é que o IDEB contrasta com coisas como o abandono intelectual, aqueles que não aprendem, a evasão escolar, a existência de aulas de reforço, dos centros de explicações em Portugal? Tudo isto merece alguma reflexão. Tenho um amigo que é professor universitário, que construiu alguns estudos em torno do IDEB e dos dados da série histórica que vem desde 97. Há um dado adquirido, se quisermos concluir, é que esta pandemia demonstrou, e o IDEB culpa a pandemia por alguns resultados. É engraçado, não tem piada. A pandemia demonstrou a falência do modelo educacional que as escolas praticam. E ao denunciar essa falência, denuncia o modo como o IDEB é construído. Então, eu agradeço a quem colocou estas questões, porque é muito importante que se discutam as coisas, mas que se discutam fundamentadamente. É isso que nós temos de fazer, não é? Enfim, como já perceberam, está a falar um velho insuportável que não vai parar de ser insuportável, porque tem aqui gente que vale a pena ser insuportável. Podemos passar adiante. Eu fico um pouco, enfim, tenso quando falo destas coisas, porque são mais de 50 anos a falar disto. E eu peço desculpa se em algum momento eu elevo a voz, ou gesticulo, ou falo de uma forma, enfim, que não devo. Então, se pudermos, eu iria propor o seguinte, já a tarefa para casa, tá bom? E depois entraremos no capítulo
tem uma pequena simulação de tutoria que eu gostaria de fazer hoje. Então, a tarefa para casa, eu proponho que se continue a fazer o que estava a fazer, que é constituir um núcleo, informar esta coordenação de quais as pessoas que estão no núcleo, onde é que ele funciona, qual é o município, a escola, tudo isso, o Estado, enfim. Que continua esse trabalho da determinação de valores, da matriz axiológica, dos princípios, começa a enunciar os princípios de ação, que vão lendo as minhas cartinhas, porque elas são muito malandrinhas, e que leiam os documentos que eu há pouco citei. As portarias, o contrato de autonomia, as minutas da termo de autonomia, as leis, que eu falei há pouco e outras, mas sobretudo que vão fazendo este exercício. Vou dizer, ir à lei de bases, à lei de diretrizes e bases do Brasil também, e ver o que é que lá diz sobre a autonomia. Ou seja, o que é que está na lei que permite requerer autonomia, que permita exigir autonomia, a dignidade, uma responsabilidade que permita. E ver se na lei existe algo que impeça. Tá bom? Eu disse na lei. Cuidado. Não vão para as resoluções, os despachos, as portarias, porque todas elas estão viciadas no paradigma da instrução. E nós não estamos só no paradigma da instrução, estamos no da aprendizagem, da comunicação. Portanto, tudo isso que os burocratas inventam para contrariar a lei, porque a lei já de si tem algumas, enfim, reinterpretações, mas quando eles fazem os despachos, as portarias, eles vão invalidar tudo o que está na lei. E, portanto, nós teremos de produzir regulamentações, produzir normativos. É muito importante e é uma das atribuições dos grupos de trabalho. Então, a proposta é que em casa vão vendo na lei de bases, não é nas outras, vê na lei de bases o que é que permite pedir ou solicitar ou exigir autonomia e o que é que não permite. Vão ver, por favor, quer na lei de bases do Sistema Educativo Português, quer na lei de diretrizes e bases da Educação Nacional Brasileira. Tá bom? É um grande exercício que nós fizemos durante 28 anos, mas que vós podeis fazer numa semana, não custa nada, até porque já foi feito, não é? Se não houvesse nenhum contrato, isso aí seria diferente, mas já existe. Aliás, já existem muitas, mas só que agora não vou falar disso. Os contratos que se fizeram não têm nada de autonomia. O da Ponte tem, e por isso é que eu quero falar-vos depois sobre o que aconteceu com o contrato da Ponte entre 2004 e 2022. Estes 18 anos foram bem difíceis. Ok. Então, se me permitem, eu iria passar ao momento da tutoria adulta, não é com criança hoje. E quando eu fizer essa tutoria, aqui assim, direta, eu estarei a falar para uma pessoa, mas falando para todos, porque está uma aula. Aquilo que Comênios dizia no século XVII, que é possível ensinar todos como um só, eu estou a testar, a ver se é possível. Estou a falar para todos, para todos. Então o que eu proponho que se faça hoje é a gestação de um círculo de aprendizagem de vizinhança, a partir de roteiros de estudo do currículo de comunidade. Onde é que está fundamentado isto que eu estou a dizer? Os círculos de vizinhança estão fundamentados no parágrafo 1º do artigo 48º da Lei de Base do Sistema Educativo. Vou repetir. Parágrafo 1º do artigo 48º da Lei de Base do Sistema Educativo. Está previsto, cientificamente, na obra de Anísio Teixeira, brasileiro. Portanto, temos aqui já 2 enquadramentos, porque tudo aquilo que eu falo tem fundamento científico e tem fundamento legal. Aquilo que acontece nas escolas não tem fundamento científico nem fundamento legal. Curioso, não é? Pronto. Então vamos lá. Agora, eu preciso de uma voluntária ou de um voluntário, porque vou falar para alguém, embora esteja a falar para todos, e a tarefa é para todos, eu preciso de um voluntário, e se alguém puder voluntarizar-se, eu agradeço.
Basta levantar a mãozinha e vamos lá. Parece que ninguém se voluntariza. Então vou dar aula como dava há 54 anos. Ou seja, Zé, sim, agora tem duas mãozinhas. já tem, pronto. Senão dava aula assim direto, não tem problema. Carolina e Alcida. E agora tem 4 mãozinhas. Pronto, mas basta uma, vá lá. Pode ser Carolina. Carolina. Onde é que está a Carolina? Cadê? Está ali a Carolina. Aqui, Ok. Brasileira ou portuguesa? brasileira. Brasileira. Muito bem. Então vamos lá. Carolina. Se fosse em Portugal eu diria Carolina. Carolina. Onde moras? Eu moro em Manaus. Eu sou mineira, mas eu moro em Manaus. Muito bem. Em alguma rua de Manaus? Sim, na rua Hilário Cavalcante. Muito bem. Quem foi esse Hilário Cavalcante? Não sei. Muitas vezes é uma malandrice minha. Então vamos lá. Primeira pergunta do roteiro do currículo de comunidade. Saber quem foi, o facto, a pessoa, a efeméride, o lugar, quem foi esse tal Hilário? Então, vamos lá, cada um de nós, cada um deles que estão aí, vai colocar porquê esse nome da rua. Primeira pergunta. Porquê o nome dessa rua? Ok, primeira grande questão. Segundo, Manaus. Qual é a origem da palavra? Qual é a origem da cidade? Quando foi criada? Por quem? Por que chamar-se Manaus? Estão a ver? Ok. Depois, a pergunta seguinte é bem mais malandrinha. Tu moras numa casa isolada ou num prédio de vários apartamentos? Uma casa. Numa casa. Tem outras casas na rua, não tem? Tem. Uhum. Qual é a cor da sala de estar da casa do vizinho do lado? Não faço ideia. Então, é outra pergunta. Já estão a ver o que é que eu estou a provocar. Nós estamos muito solitários, mesmo dentro da família. Mesmo dentro da família, quanto mais no lugar onde nós vivemos. Mesmo dentro de condomínios que eu visito, que têm proteções de câmaras de vigilância, que têm guardas na portaria, mesmo dentro, as casas têm muros, têm proteções da proteção da proteção. E quando eu pergunto a alguém, meu amigo que mora numa dessas casas, se ele já visitou alguma outra casa, ele diz, não. Olha, até quase tenho medo de ser assaltado porque já ouvi isto. Os filhos do fulano, eles andam para aí, percebem? Bom, digamos que em Portugal não é tão grave. Aliás, a Cristina sabe que no lugar onde eu fiquei, ou ficamos, durante algum tempo, durante a noite, deixávamos a porta apenas encostada com a chave de fora, do lado de fora. E esta. E saíamos de casa durante o dia, deixávamos a chave, a porta aberta e a chave do lado de fora. Mas isso é em certos lugares, não se pode fazer em Lisboa, nem no Porto. Pronto. Vamos lá. Então, por que é que eu faço esta pergunta? Ela é bem profunda. Mas tu disseste que vieste de Minas Gerais. Ok. Sim. Se isto fosse com uma criança, jovem, em idade escolar, eu aproveitaria logo para introduzir alguns conteúdos, alguns objetivos do currículo oficial. Por exemplo, se ele me dissesse que morava em Manaus, eu perguntava quantas pessoas vivem em Manaus, onde é que tu moras, qual é a distância em relação à escola, entraria nas medidas de comprimento, a utilização do mapa, a bússola, tudo aquilo que está. É tanta coisa que a gente pode perguntar. Repara bem o que eu digo, Carolina, perguntar. Porque eu não quero as respostas agora. Eu quero que levem ao roteiro e que eu faça, que encontrem as respostas. Quando chegar a abril, eu acho que já falei disto, peço desculpa se já falei. Quando chegar a abril, eu vou até Portugal. Mas antes, eu vou estar no Brasil. E, onde eu for,
eu peço para juntarem alguns professores e alguns alunos para fazer presencialmente aquilo que aqui estamos a fazer virtualmente. E eu acho curioso que, quando eu estive, isto é para dizer que tutoria não é fácil. Tutoria não é fácil de fazer, parece fácil. Eu estive num lugar, não vou dizer qual, em que eu pedi a duas pessoas que foram comigo para observar o que acontecia. O que aconteceu foi isto. Vieram, sei lá, 20 e tal crianças e jovens de várias idades e duas professoras. Aí nós temos 3 grupos, eu fiquei com uns 7, e cada uma das outras ficou com 7 ou 8, e o combinado era construir roteiros de estudo. Quando eu perguntei às crianças, onde é que tu moras? E eles me disseram, moram na rua Hilário, tal, percebes? Eu disse, quem foi? E eles calados, assim, então vão saber. Eles saíram, logo. Para onde? Livros, pessoas, internet, lá foram procurar. Eu continuei com os outros. Olha, e tu? Tal, então vai procurar. Olha, o que é que tu queres fazer? Isto, ok, então o que é que precisas? Vai procurar. Eles foram e voltavam, iam e voltavam, iam e voltavam. No final de 1h30, quando tocou, ela tinha sineta para tocar nesse lugar, tocou para o intervalo, o que tinha acontecido? Todos os meus formandos, ou todos os meus tutorandos, tinham aprendido cerca de 1 dúzia de conteúdos de várias disciplinas. E os outros não. Porquê? Porque as professoras, eu não estou a fazer crítica à professora, estou a dizer que não é fácil. A professora perguntava, onde é que tu moras? E eu respondia, não é? Que nós tínhamos perguntas comuns. E depois a criança respondia e ela continuava. Pois, então, quem foi? Eu não sei. Então, ela passava para outra coisa e depois dava respostas e depois conversava e passou 1h30 conversando com aqueles 7 ou 8. Não fizeram pesquisa nenhuma. Foi uma situação que me foi descrita por 2 pessoas, porque eu estava a ser observado também. E que depois deu uma bela conversa no final, com essas 2 professoras que eram maravilhosas. Elas perceberam que não é fácil, nós estamos habituados a dar aula. E, portanto, à primeira oportunidade nós estamos a dar respostas. Então, um tutor não dá respostas. Um tutor constrói roteiros de estudo da tripla dimensão curricular. E agora, entrando no domínio do currículo da subjetividade. Tu vieste de Minas Gerais, Carolina. A pergunta é, onde estavas em Minas Gerais? Qual era a cidade? Sou de Itabira, Minas Gerais, que é a terra do poeta Carlos Drummond de Andrade. E se você me perguntasse essas coisas sobre Itabira, Minas Gerais, eu ia saber te responder tudo, do nome da minha rua, de tudo, porque a cidade, ela tá na minha alma também. Então, quando eu vim para Manaus, Itabira vem junto. Muito bem. Agora repara, o Brasil é um país de novas colonizações, ou recolonizações. Há uma grande mobilidade. E aí em Manaus, muita gente chegou vindo de outros lugares. Aí perto de Manaus, eu conheço, viajei no Rio, tem comunidades indígenas que também merecem ser conhecidas, etc, etc. Tu levas a tua cultura contigo. A pergunta é, tu já partilhaste com outros essa cultura? Já escutaste dos outros o que é que eles comem, que canções têm no seu repertório? Percebes? Fazer essas trocas culturais são fantásticas. Porque é desse caldo cultural que nasce Manaus, que nasce o teu bairro. Depois a pergunta é a seguir. Eu estou a falar de várias coisas ao mesmo tempo, e falo, faço perguntas, depois nem espero resposta, porque não é para dar agora. Mas se quiseres falar, é evidente que podes interromper. A pergunta seguinte seria, quais são as necessidades básicas do teu bairro, onde tu moras? Por exemplo, tem saneamento básico? Tem, diz. Agora podes responder, pronto. Isto era para o roteiro, não é? Uhum. No meu bairro, ele é um bairro que é uma classe um pouco mais. Então, aqui já é meio que um condomínio, né? A rua, ela é um pouco organizada, ao redor, assim, também, mas temos córregos que são muito sujos, muito poluídos, e que, inclusive, agora, nesse domingo, a comunidade já se reuniu para poder fazer a limpeza do córrego e tudo mais. Então, assim, mas tem uma individualidade ainda muito grande. Por exemplo,
como eu falei, né, eu coordeno o programa da Escola Humanizada, que é o programa da universidade aqui do estado do Amazonas, que são vários cursos de vários lugares. Eu sou do teatro, mas são 14 cursos diferentes que trabalham no programa. Com esse programa, a gente consegue chegar em algumas comunidades, mas não é a Carolina, qual universidade? Desculpa. É a Universidade do Estado do Amazonas. Ok, obrigado. E aí, a gente consegue ter diálogo, inclusive no programa na nossa sede, os pais estão perto, a comunidade está perto, mas no meu bairro ainda isso não chegou. Até porque acho que é um pouco elitizado. A gente ainda não trouxe para cá, mas acho que a gente pode transformar também essa realidade, né? Muito bem. Vamos aproximar-nos do final. Eu continuaria. Deixa-me só pôr aqui uma coisinha para não me esquecer. Às vezes eu preciso escrever algumas coisas. Estamos a aproximar-nos do final e isto leva-nos-ia muito longe, porque quando eu pergunto as necessidades, eu tenho que perguntar também qual é o potencial educativo desse lugar. Quais são as pessoas que sabem, por exemplo, despoluir um córrego? Esta era a primeira pergunta. A segunda pergunta é bem mais profunda. Vocês fazer um mutirão para limpar os córregos. Pois, daqui por um mês eles estão sujos de novo. Estás a ver onde eu quero chegar? A questão da sustentabilidade. Bom, mas vamos ficar por aqui porque eu te agradeço muito e vou à última pergunta que tem a ver com o currículo universal da consciência planetária, que é a terceira dimensão. E volto a dizer que eu estou aqui a infernizar a vida da Carolina. É para todos. É para todos. Cada um vai responder a seu modo e vai ter que fazer a procura quem foi esse tal Hilário, ou do Mé José, ou o que foi. A pergunta para todos seria uma que eu já fiz e volto a fazer. Vou fazer duas, aliás. Podem escolher uma delas. Quais são as consequências a nível mundial da morte da Rainha Isabel II? Primeira grande pergunta. Segunda grande pergunta. Por que acontece a guerra na Ucrânia? Estas duas perguntas levam-nos para descobertas incríveis. Dá para entender? Porque uma das grandes tarefas do tutor é ensinar o outro a planejar a sua vida, é ensinar o outro a pesquisar. Quando tu fores à internet procurar a resposta para a pergunta por que é que acontece a guerra na Ucrânia, tu vais ter dois tipos de informação. Tens muitos, mas tens dois sobretudo. Um que atribui a responsabilidade à Rússia, outro que atribui a responsabilidade à NATO, ou OTAN. Não há como é que se diz, neutralidade na opinião. Mas é preciso ir além da opinião. E é isso que eu vos proponho. Aprender porque é que isso acontece. Para quê? Para que nunca mais aconteça. Para que nunca mais aconteça uma pandemia de Covid, para que nunca mais aconteça um córrego poluído, para que nunca mais aconteçam guerras. São inadmissíveis. São 11 horas no Brasil, 15 horas em Portugal. Te agradeço, Carolina. Vamos voltar a ver-nos certamente em Manaus. A gente tem uma mãozinha levantada. Obrigada, Pacheco. O senhor, inclusive, prometeu mesmo, viu, Pacheco? Estou esperando essa vinda aqui. Lá em 2019, a gente fez um meet, o senhor prometeu vir aqui, a gente está aguardando. Eu estive muito tempo aí, muito tempo, por volta de 2008, 2010, 2012, andei por aí, trabalhei com a Secretaria de Educação, criámos, a partir de um grupo de pais, que eu tenho até uma camiseta com o nome deles, vários projetos, fui para as comunidades indígenas, subi o Rio Negro, fiz tudo o que possas imaginar. Mas agora regressaste tu, Carolina, e vamos retomar esse trabalho. Vou ver quando é que eu poderei ir por aí. Então, a Dilsa, a Escola Municipal, Dilsa Silva, deve ser uma escola municipal. A mão levantada. Vamos lá então escutar, e será a última intervenção, e peço desculpa de ultrapassar as 11 horas. Cristina, Zizi, meia culpa. Não me contém. Falo. Então, não quero a mãozinha falar. Ou quero. Já não quero. Pronto, então, se não quer,
Lembram-se da tarefa de casa que eu deixei? Eu vou enviar agora para a minha coordenação, extraordinária coordenação, os documentos que vão colocar-se no Telegram. Não se esqueçam de passar a palavra àqueles que não estão aqui hoje. Estão aqui 75 pessoas, mas terão muitas outras que não puderam estar, que podem ver as gravações dos vídeos. Já vamos no terceiro. E que peço-vos que comuniqueis aos outros aquilo que aqui foi conversado. Tá bom? Fiquem em paz. Até sábado. Namastê. Até sábado, obrigada. Até sábado, obrigada. Até sábado, obrigada. Até Obrigada. sábado, até sábado. Obrigada, Obrigada. Pacheco. Obrigada a todos e todas. Obrigada, até sábado. Obrigada. Até sábado.